E aí, meus amores, hoje nós vamos só conversar aqui um pouquinho sobre um tema de redação. E aí vocês se inspirem aí, pesquisem mais sobre esse tema, se vocês não lembrarem de nada e pensar assim, se cair, ou se não cair, cair algo que eu possa utilizar desses repertórios. Então, hoje a gente vai só conversar um pouquinho sobre os desafios para a inclusão digital da terceira idade. É um tema relevante, um tema interessante. Tem se discutido muito, e aí a gente perceber que é uma minoria também que sofre aí esse processo de exclusão digital. Então, sempre o primeiro passo é destacar as palavras-chave, desafios, inclusão digital, terceira idade. Por que que é um desafio essa inclusão digital? Então, a gente vai pensar por que que a inclusão digital da terceira idade é um desafio, né? Por que que a não inclusão digital dos idosos é um problema? O que impede esse problema de ser resolvido? Então, dentro dessa terceira, né, dessa resposta, eu posso montar minha linha argumentativa. Escolher dois impedimentos para que eu monte aí a minha linha argumentativa. E nas respostas da primeira e da segunda, eu fundamento aí o que eu penso a respeito disso, né? E a partir disso, eu penso em repertórios que possam fundamentar essa minha opinião. Então, eu coloquei aqui algumas sugestões, né? Algumas possibilidades de tese. Pode ser receio dos idosos em manusear os aparelhos digitais, com temor em causar algum dano ao dispositivo. Pode ser também a desigualdade social, pelo fato de algumas classes sociais não conseguirem ter acesso aos recursos digitais. Pode ser também a apatia social, né? Diferença da sociedade em lidar melhor, em inserir esses idosos. A negligência governamental também, que é um fator que não favorece, né? Não cria políticas públicas para inserir esses idosos dentro desse processo digital. Então, você escolhe aí e depois que você define um argumento dois, você vai procurar repertórios. Aqui eu coloquei algumas sugestões para refletir. Nós temos aqui que no Japão e na China, os idosos são vistos como pessoas sábias e dignas de respeito. Nós temos a lei número 10.741, que traz o artigo 2º, que diz que o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. A gente tem também, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, até 2025, o número de idosos chegará a 34 milhões. A gente tem também o filósofo Francis Bacon, né, que é um grande amante do progresso industrial, revela que a tecnologia não serve somente para aumentar o conhecimento, mas para melhorar a vida do homem na Terra. Então, é preciso que mais, né, que todos tenham acesso a essa tecnologia. E se não tem, a gente tem que descobrir o porquê. E aí você vai pensando também em outros repertórios. Coloquei aqui também outro repertório, capítulo 5º do Estatuto do Idoso, da Educação, Cultura, Esporte e Lazer, que diz no seu artigo 20 que o idoso tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. Nós temos aqui também o artigo 21, que fala que o poder público criará oportunidade de acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ele destinados. Também tem um inciso, né? Primeiro, que diz que os cursos especiais para idosos incluirão conteúdos relativos às técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos para sua integração à vida moderna. Aqui eu já vejo que eu posso construir uma introdução com uma incongruência, né? Se aqui diz que tem que ter cursos especiais para esses idosos. E a gente percebe que a maioria, né, parte dessa população idosa não tem acesso a esses cursos, a gente pode cobrar a partir daí, tá? Outro repertório interessante que eu trouxe é o livro da Simone de Beauvoir,
é a velhice, né? Segundo a filósofa Simone de Beauvoir, em seu livro A Velhice, os indivíduos tratam os demais de acordo com o papel social que eles desempenham. Como a gente sabe que essas pessoas são vistas pela sociedade como incapazes, às vezes, porque já não contribui mais da forma que contribui, né? A gente lembra até do próprio Bauman, da modernidade líquida, vivemos na sociedade dos descartáveis. Então, se eu não sirvo mais, eu vou sendo colocado à margem da sociedade, tá? Então, a gente vai pensar a partir disso. E você também vai pensar, né, sobre algumas sugestões e anotando aí, se você tem algum repertório sobre arte, que fale sobre isso. Se você tem filosofia, história, literatura, alguma música, ou uma reportagem que você assistiu, né, uma notícia que você viu, que você tem exemplos, e aí você vai colocar como é o repertório de abordagem na introdução, ou você pode usar como abordagem, como fundamentação no desenvolvimento, tá? E aqui eu coloquei como sugestão o agente, o Ministério da Cidadania, como órgão responsável por coordenar políticas e programas voltados à inclusão social, ofertar, promover cursos de capacitação. Se você pesquisou que existem em determinadas regiões do Brasil, ampliar isso para todas as regiões. Também a gente tem a participação da família, né, desses idosos. É importante que a família desses idosos participem dessa inserção digital deles, que ensine, que tenha paciência, né? Então é importante também colocar essa família nesse processo. E a proposta de intervenção, ela está muito atrelada aos problemas que você elencou ao longo da sua redação. Você apresentou lá seus dois argumentos, e aí você foi desenvolvendo esses argumentos, e aqui no final você propõe uma resolução para esses problemas que você elencou, tá? Ao longo do seu texto. Então é interessante que a gente perceba isso. E aí você monta, né? Monta um projetinho de texto sobre esse assunto, mesmo que ele não caia, veja esses repertórios. Pense em como você usaria isso, como que você potencializaria essas informações que você está tendo hoje com esse tema. Então, é importante que a gente exercite isso. Se enquanto você está assistindo essa aula, você lembrar de alguma coisa, não desperdice, anote, faça tópicos casais, né? Não deixe aí solto essa ideia, lembre de um filme, de uma série, de um outro livro que você leu, de uma outra citação de um filósofo, mas anote tudo, tá bom? E aí você já está aí com seu projetinho de texto. Então, depois disso, é só organizar essas ideias e correr para o abraço. Tenho certeza que você vai conseguir fazer uma excelente redação e vai obter aí, né, excelentes resultados nessa prova, ok? Então, mãos à obra, desenvolva, anote tudo que está aí. A gente tem um pequeno roteirinho, um projetinho de texto. Você vai só potencializar esse projeto, escolha aí dois argumentos, coloque aí em forma de tópicos qual seria a fundamentação, qual seria a explicação e qual seria a solução para esse problema, ok? Então, mãos à obra, fique com Deus, estude e até a próxima, né? Deixando aqui a Cora Coralina dizendo: eu me esforço para ser cada dia melhor. Verdade também se aprende. Tira nos oi, Cora Coralina e até a próxima.